O flamenguista vai ter que entrar agora num ponto de extrema coerência para o decorrer da temporada. Acabou a partida entre Flamengo e Corinthians. Corinthians campeão da Supercopa Rei diante do Flamengo. 2-0 Corinthians, gols de Gabriel Paulista e na reta final da partida o Yuri Alberto fechou praticamente o caixão rubro-negro numa tarde muito infeliz para o Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo entrou em campo com uma atuação muito abaixo do esperado. A começar aqui, minha primeira crítica neste vídeo é a respeito da escalação do Filipe Luís. Porque o Cebolinha foi banco hoje. O Cebolinha já havia sido um dos melhores em campo no Fla-Flu, jogo inclusive que ele marcou o gol, o Flamengo perde para o Fluminense. Ele foi um dos melhores em campo contra o São Paulo, inclusive o jogo que o Flamengo perde. E hoje o Cebolinha só vai entrar com 35 minutos do segundo tempo. Se não houve algo físico, alguma lesão, algum desgaste, enfim, que seja explicado pelo Filipe Luís, tá? Mas, tecnicamente falando, eu estranhei muito a não entrada do Cebolinha como titular e isso passa diretamente para o resultado, porque o Carrascal em campo, ele foi expulso no final do primeiro tempo. Eu não vou entrar aqui nessa polêmica toda, se o árbitro fez certo, se não fez. Eu acho, inclusive, que era para ele ter visto só a revisão do lance antes de ir para o vestiário, mas antes do jogo recomeçar ele confirmou lá de fato a expulsão do Carrascal e aí complicou demais a vida do rubro-negro, né? Um ato de indisciplina do Carrascal em que ele dá um cotovelo na cara do Breno Bidon, as câmeras pegaram. Ao meu ver, não tem muita polêmica aí, a não ser a condução que o árbitro fez para dar esse cartão vermelho. Para mim, se fosse para expulsar, já expulsava antes de ir pro vestiário. Mas página virada, falando do jogo em si, o Flamengo fez uma atuação muito irregular. Eu percebi que o time está claramente sentindo a parte física. O Flamengo ainda está sem tempo de bola, os jogadores perdendo. Eu vi um lance que no primeiro tempo que me irritou demais, que era o Alexandro perdendo no corpo para o Mateuzinho. Eu fiquei assim, gente, o Mateuzinho, ele é um jogador que ele não é brilhante tecnicamente, mas ele tem sua habilidade, tem o seu nível, um bom nível para jogar nos principais times do país. Mas você vê que dentro de campo ele bota a raça na ponta da chuteira, não tem bola perdida, ele dá carrinho, ele vibra pro torcedor, ele chama a torcida para jogo. Isso é uma característica interessante. E é nessas horas que ela faz diferença, porque o Alexandre é muito mais jogador que o Mateuzinho. Mas numa bola dessas, o Mateuzinho entra a milhão e o Alexandre entra passeando no shopping. O Mateuzinho jantou o Alexandre. E aí você percebe que o time do Flamengo, claramente, como eu disse, sem ritmo de jogo, o Flamengo muito atrás do Corinthians, os jogadores do Flamengo correndo atrás do Corinthians. Em dado momento, o Flamengo não tinha posse de bola. Eu vi um buraco no meio-campo. O Jorginho, primeiro jogo dele de titular na temporada, não dá para exigir muito. O Arrascaeta, primeiro jogo dele como titular na temporada, não dá para exigir muito. Mais para frente você vê o Paquetá reestreando, vindo de um time, de um campeonato totalmente diferente, vindo de um outro país, outro continente. Não dá nem para começar a analisar ainda o Paquetá, apesar dele ter perdido a bola do jogo. Acho que se o Flamengo fizesse um empate ali, iria para os pênaltis gigantesco. Mas longe de culpar o Paquetá pela derrota hoje, muito pelo contrário. Se existem algumas boas coisas dessa tarde, uma delas foi a reestreia do Paquetá pelo Flamengo. Agora, o time muito abaixo, o Flamengo totalmente espaçado. Os jogadores do Flamengo, individualmente, eu só gostei do Eric Pulgar. Foi o único que me apareceu ali tendo real noção do perigo. O Eric Pulgar correndo, marcando, dando carrinho, dando bote, desarmando lá no pé da zaga, enquanto mais uma atuação fraca dos zagueiros do Flamengo. O primeiro gol ali é complicado falar porque eu não gosto de ficar culpando uma única pessoa, mas você vê que foi um escanteio para o Corinthians. O Mateuzinho pega a bola, ele tem todo o tempo do mundo para levantar a cabeça, respirar e jogar a bola na área. Todo mundo que vê jogo do Corinthians sabe que a referência na bola aérea do Corinthians é o Gustavo Henrique. E para onde for o passe do Mateuzinho? Para o Gustavo Henrique. E quem está marcando o Gustavo Henrique? O zagueiro, aliás, o defensor mais baixo do Flamengo, Guilherme Varela. Aí é difícil de defender, né? Por que é o Varela que está marcando um cara de 1,96 m? Por que não foi o Léo Ortiz? Por que não foi o Léo Pereira? Por que não foi o Eric Pulgar? Por que não foi o Jorginho? Foi o defensor mais baixo do Flamengo. É complicado, pessoal, é complicado. O Gustavo Henrique ganha a bola, ele praticamente dá assistência, e o Gabriel Paulista faz o gol ali numa finalização dele
bate pronto ali, né, na cara da bola, não tinha o que fazer. E o futebol também é cruel, porque uns 10 minutos antes o Flamengo perde um gol em que o Matheus Bidu tira uma bola exatamente assim em cima da linha. Escanteio do Flamengo, o Arrascaeta cruza na área, o Pedro cabeceia e o Matheus Bidu em cima da linha tira a bola para o Corinthians, então mostrando ali a felicidade corintiana e a infelicidade rubro-negra. O jogo passa, o Flamengo para de levar perigo, o Corinthians também já estava confortável no jogo, o jogo fica muito mais pegado, muitas faltas, muito conflito ali individual dos jogadores. Era o Alexandre com o com o Breno Bidon. Aí, hora você também tinha o Eric Pulgar ali com um outro jogador do Corinthians. Enfim, muita correria, pouca inspiração. Até que chega o fatídico lance da expulsão do Carrascal. Como eu disse para vocês, tem a cotovelada, tem o movimento, acho que o árbitro acertou. Ele só erra na condução do lance. Porque se o Flamengo vai para o vestiário sabendo da expulsão, acredito eu que o Felipe Luiz montaria uma estratégia para voltar para o segundo tempo muito mais interessante do que ele fez. E não, o Flamengo volta para jogar com 11 contra 11. E ali desmonta o Flamengo, porque o Flamengo fica sabendo da expulsão na beira de campo segundos antes da bola rolar, né? É um lance inusitado, acho que ninguém viu algo parecido antes, mas como eu disse para vocês, sem choro, para mim de fato era ir para expulsão e o Flamengo pagou o preço, né? Segundo tempo, o Flamengo incrivelmente volta melhor. O Pulgar manda uma cabeçada no travessão, a torcida se levanta, as coisas começam a melhorar um pouco, mas o Flamengo depois perde de novo o fôlego, os jogadores cansam, o passe começa a sair mais longo, muita bola longa, um toque errado daqui, outro de lá, muita faltinha. O time ficou muito nervoso, muito pilhado com o Corinthians. O Corinthians soube cozinhar o jogo também. O Corinthians ficou na defensiva, deu a bola pro Flamengo e era contra-ataque o tempo todo. E o Roberto ali brigando contra dois, ora era o Depay chamando na experiência, e tinha a válvula de escape ali que era o Breno Bidon, né, para dar um passe mais especial para frente. O Flamengo sentiu o jogo, as coisas não estavam andando, até que na reta final, de fato, o Flamengo volta a pressionar no desespero, e temos a fatídica bola do Lucas Paquetá, que ao meu ver, rapaziada, é o seguinte, era bola para fazer, tá? O Paquetá errou por muito no chute, foi um chute infeliz ali, se ele tivesse deixado a bola cair um pouquinho mais, ele tinha estufado a rede, mas é o que eu falei, o que a gente vai falar do cara? O cara chegou esses dias da Inglaterra, mal treinou com o time, se disponibilizou para jogar, o cara entra sem ritmo, sem conhecer o entrosamento do elenco, vai ficar exposto mesmo, não tem o que fazer. Eu acho que o grande X da questão é o torcedor saber cobrar, como cobrar e entender que 2025 já foi. E aí não é só o torcedor do Flamengo, mas sim o clube de regatas do Flamengo. 2025 ficou para a história, o Flamengo fez um ano maravilhoso, ganhou do Chelsea, campeão carioca contra o Fluminense, campeão da Supercopa contra o Botafogo, campeão brasileiro com o pé nas costas, aí ganha Libertadores em cima do Palmeiras, se vingando de 2021, faz uma final justa de Mundial contra o PSG, mas aquilo ficou, né? Ficou, tá na lembrança, mas a temporada já começou, o Flamengo tá muito mal no Carioca, o Flamengo perde a Supercopa, perde na estreia do Brasileiro, é um momento incomum na era do Felipe Luiz, no Flamengo perder 3 jogos consecutivos, então mantenho meu discurso coerente de que não é terra arrasada, não é fim do mundo, não é o fim dos tempos, não é crise, mas o Flamengo tem que ficar de olho aberto, porque a tendência, quando um time ganha tudo, como o Flamengo ganhou, é que os rivais comecem a se ajustar. O cerco começa a se fechar um pouco mais. Por isso que não existem clubes que montam uma dinastia no futebol brasileiro. Não tem aqui time que vai ganhar 3, 4 anos consecutivos, tudo. Não tem times que, igual na Bundesliga, no campeonato alemão, igual o Bayern, que vai ser campeão 10 anos seguidos, uma década. Isso não existe. Então o Flamengo precisa começar a se reinventar. Chegaram alguns reforços, o André, o Vitão, o Paquetá, mas ainda precisamos de um atacante. Bato nessa tecla de novo. Se o Pedro não está no bom dia, se ele não está bem fisicamente, o Flamengo é nulo no ataque. O Bruno Henrique entrou em efeito quase que inexpressivo. Aí você tem o Gonzalo Plata, tem os seus lampejos, mas oscila demais. O Carrascal, mesma coisa. E aí você olha para o Samuel Lino, olha para o Cebolinha, aí você olha para o Luiz Araújo. Não tem um finalizador, não tem o centroavante ainda. Então acho que para fechar com chave de ouro esse mercado de transferências, a história que o Flamengo fez, precisamos de um centroavante.
saiu o Pedro, o Flamengo acabou a jogada de ataque, tá? E isso eu já falo desde antes. No Fla-Flu aconteceu a mesma coisa, contra o São Paulo, idem. Então, assim, o Flamengo precisa de um centroavante para manter o nível. De resto, méritos corintianos. O Corinthians fez por merecer, jogou muito na base da raça, na base da vontade, do suor, do sangue. O Corinthians estava quase uns 10, 8, 7 anos aí sem ganhar algo grande. Ganharam a Copa do Brasil, respiraram, voltaram a festejar, a torcida abraçou. E agora eles vieram pro tudo ou nada, né? Com muito mais vontade que o Flamengo, com muito mais pé no chão e o título merecido pro Corinthians. Então é isso, pessoal. Vocês ficaram até aqui essa parte do vídeo. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, tá? Vou pedir também para vocês comentarem aqui o que precisa o Flamengo fazer para voltar a dar a volta por cima, o Flamengo voltar a vencer. O Flamengo só venceu um time nessa temporada até agora, que é o Vasco. É muito pouco para as proporções que o Flamengo tem no cenário do futebol brasileiro e comparado aos adversários que o Flamengo jogou. Mas por enquanto é isso, tá? Um videozinho um pouquinho longo agora por conta da final, da decisão. Parabéns, Corinthians, título merecido. Ao Flamengo ficam as lições, olho aberto, tá? Porque entramos em fevereiro e o Flamengo perdeu a terceira partida consecutiva. Espero que as coisas mudem daqui para frente. O Flamengo tem muita coisa a ser corrigida, mas não é o fim do mundo, tá, pessoal? Enfim, um abraço, vejo vocês logo mais. Fiquem de olho no short que eu tô postando vídeo aqui direto, porque eu sou o Gabriel, todo dia é futebol por aqui.